né? Como usar corretamente. Acho que isso é muito importante vocês saberem. Com relação ao uso na gestação e lactação, eu acredito que a gente precisa colocar a dipirona em uso com prescrição médica, tá? Não fazer automedicação, conhecer as doses, as limitações, considerar utilizar outras drogas que são liberadas também, mas que eventualmente tem um perfil, como por exemplo o paracetamol na dose adequada, sem fazer sobredose, sem fazer doses excessivas. E no caso da lactação, nos menores de 3 meses e menos de 5 quilos de idade, eu consideraria, se for necessário, o uso do paracetamol. Acima dessa idade, não só a lactante pode usar, como o bebê. Então, se o bebê pode usar, o bebê pode usar, a lactante pode tomar, sem nenhum problema. O grande problema com relação ao uso da dipirona é ultrapassar as doses ou o tempo de uso. Inclusive, quanto maior o tempo de uso, aparentemente maior o risco de efeitos adversos. Então, o grande problema são pessoas que estão usando dipirona por 2 semanas seguidas, 3 semanas seguidas, sem atenção médica, e aí é onde o problema pode acontecer. Com relação ao uso dela para febre, eu canso de falar isso, mas o povo bate o pé que é uma brincadeira isso aí. A dose da dipirona em gotas não é uma gota por quilo para febre. Não sou eu que estou dizendo, minha gente. É a Sociedade Brasileira de Pediatria, são todos os artigos científicos que mencionam a dose da dipirona. E não existe desculpa, não existe desculpa. Está lá a dose entre 15 a 20 miligramas por quilo de peso, cada dose. Se a dipirona em gotas, em geral, tem 25 miligramas para cada gota, é óbvio que não é uma gota por quilo. E aí é onde mora o problema. Eu estou falando para febre, tá? Em situações de dor forte, em pós-operatório, pode-se utilizar a dose mais alta. Mas aí é prescrição médica, é outra coisa. Eu estou falando quando você vai lá, compra dipirona na farmácia e vai dar, ou nas emergências que muitas vezes se faz uma dose excessiva. Eu já vi muitos relatos de mães. Então, na verdade, isso já está colocado claramente. A dose não é uma gota por quilo. Ah, mas eu não uso gotas, eu uso a solução. Bem, a solução ela tem 50 miligramas por ml. Então, o cálculo é em cima disso. Ah, mas eu não sei calcular. Geralmente, a bula vai se aproximar da dose média, tá? Dose média seria o quê? Ao redor de 15, 16 miligramas por quilo de peso. Então, na dúvida, pode-se seguir a bula. Ah, eu quero tudo calculadinho, perfeito. O seu pediatra pode prescrever. Eu mesmo fiz isso no e-book de febre para ficar mais fácil do pessoal consultar, tá? Quem já tem o e-book de febre já pode ter essa tabelinha mais fácil. Mas o fato é que a dose não é uma gota por quilo. Não tem questionamento. Ah, mas não tem problema nenhum. Tem sim. Os efeitos adversos mais comuns com a dipirona são anafilaxia, que isso pode acontecer com absolutamente qualquer droga. Então as pessoas dizem assim, ah, mas eu tive alergia à dipirona. Bom, você pode ter alergia a qualquer droga. Eu tenho alergia a ácido acetil salicílico, quando eu era pequeno era liberado. Fiz um quadro de urticária e angioedema e desde então não posso tomar AS e similares, incluindo a dipirona e vários outros anti-inflamatórios. Paciência, azar meu. Ainda bem que tem o paracetamol e eu ainda posso tomar como anti-inflamatório, além do paracetamol, o celecoxib. Não tenho reação a ele. O resto, não posso. Um abraço. Fazer o quê? Isso não é porque a droga é má ou ruim ou ela tem algum problema. É um problema que pode ocorrer com inúmeras drogas, inclusive com o paracetamol, inclusive com o ibuprofeno. Agora, a hipotensão, que às vezes eu vejo até pessoas, colegas, dizendo que isso não existe, está descrito nos estudos, está descrito na bula, está descrito na literatura. A hipotensão causada pela dipirona é dose dependente. Então, se seu filho foi lá, pesa 10 quilos, empurraram 10 gotas de dipirona e ele ficou todo mole depois,
ou ele teve hipotermia, ou ele teve hipotensão por dose excessiva. Isso é óbvio, isso é claro, isso não tem nenhuma dúvida, isso está inclusive nesse documento, Manejo da Febre Aguda na Pediatria, que é um documento recente de 2021 da Sociedade Brasileira de Pediatria. Portanto, a dipirona ela não tem nenhum efeito adverso inadministrável, ou seja, que não possa ser tratado e que tenha um componente extremamente diferente das outras, a não ser a granulocitose, que a granulocitose é extremamente rara no nosso país. Então, se essa é uma preocupação, o que eu acho que tem que existir é a possibilidade de identificação precoce nos raros casos onde isso possa acontecer. Se você imaginar que nós temos 220 milhões de doses sendo administradas por ano, você tem uma incidência, se fala de 0,01 a cada 100 mil no Brasil, 0,02 nos estudos que foram feitos nisso aí. É muito baixo. É muito mais baixo do que vários outros efeitos adversos de vários outros anti-inflamatórios que a gente utiliza, incluindo ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, nem se fala, que é uma droga que não deveria ser usada mais na pediatria. Enfim, essas drogas têm um perfil global de efeitos adversos absolutamente mais altos do que a dipirona, inclusive os painéis de avaliação de farmacovigilância atestam esses números que eu estou falando. Tá? Se algum colega quiser, eu envio onde está escrito isso aí e a fonte de literatura.